Olá, boa tarde. São 3 horas da tarde, né? Eu hoje decidi, é domingo, decidi aproveitar meu domingo. Mandei uma cópia autêntica dos protocolos do Sábio de Sião para todos os meus amigos do Zap. Ou seja, toda a minha cadeia de Zap, né? Todos que têm meu Zap, e eu tenho deles, eu mandei os protocolos de Sábio de Sião, aquela edição que é Princeps, que tem a história dos protocolos. Aí cada um agora vai poder ler e tirar a limpo por si mesmo, se é falsificação literária ou se é verdadeiro. Bem, os protocolos é uma questão que nos leva diretamente ao judaísmo. Só que os protocolos mancharam o judaísmo. E aí, na maioria dos vídeos também, parece que eu falo sempre mal do judeu, principalmente porque eu me baseio num livro de um judeu sionista. Isaac Zexon é sionista. Eu tenho um livro dele chamado Sionismo, Alergia Social. E tem outros. Então eu estudo ele, porque exatamente como ele é um inteligente sionista, ou um sionista inteligente, eu respeito. Ou seja, somos adversários, não inimigos. Isso é que o pessoal que debate comigo tem que entender. Eu não tenho inimigos, eu tenho adversários. Agora, se você é adverso, ou seja, eu estou do lado de... O que significa adverso? Eu estou num verso e você está no outro verso. Eu estou num lado, você está no outro lado. Isso é que é adversário. Quantas vezes eu e meu irmão Mariano Soltis fomos adversários nos nas nossas gravações, né? Nos nossos podcasts, e nós conversamos amplamente. Quantas vezes meu irmão Ney Farias, né, que eu faço parte do GIDE, que é uma página dele, né, o Mariano é Portal Rosa Cruz, nós discordamos, a maioria das vezes concordamos, né, e eu tenho mais concordância com o Ney Farias, do GIDE, do que com o Mariano Soltis, que ele tem ideias às vezes mais distantes da minha. Mas a gente conversa. E quando em determinados momentos somos adversários, nem por isso interrompemos o podcast. Vocês, é só ver quantos podcasts existem gravados comigo e Mariano Soltis, e eu me sinto honrado por isto. Não gravo com o Ney Farias, porque ele nunca me convidou. Mas tenho por ele uma admiração enorme. É o meu irmãozão, né? E fantástico. E tem uma, assim, a questão é que o Ney tem uma proximidade maior com os meus pensamentos, a minha corrente de pensamento cristã, do que o Mariano Soltis. Mariano Soltis é mais gnóstico, é mais universalista, enquanto que a gnose do Ney Farias e a minha é mais cristã. Mas isso não nos impede de conversar, né? O diálogo é claro, né? É exatamente isso que tese, antítese e síntese. Eu digo uma coisa, Mariano diz outra, que é contrária, e nós vamos debater, discutir, até chegar a um consenso, a uma síntese. Às vezes não chegamos. Aí eu digo, você fica com a sua opinião, eu com a minha. Isso nos torna adversários, mas é um dos meus maiores amigos, mais respeitados. O Ney Farias não tem isso, né? Mas às vezes ele tem lá na página dele do GIDE, é página que se chama, né, no Facebook, e ele coloca alguma coisa e eu faço uma observação contrária ao que ele colocou. E ele coloca a mãozinha para cima, como quem diz assim, essa é a sua opinião, eu respeito. Então, meus irmãos, a questão nossa é essa. Existem dois movimentos que o povo não sabe que é. Aqui está 3 doutores hebreus, palestinos, Moshe Menuhin, Norton Mesvinsky e Nathaniel Stock. Não tenho detalhes, vou dar uma olhada no livro, tá? Porque eu acho que esse Moshe Menuhin é judeu pacifista. E mostrando que uma coisa é o judaísmo, uma religião, e o sionismo é uma política. Ou seja, o judaísmo é uma religião nobre, bem organizada, seguida pelos sefaraditas.
e o judaísmo e o sionismo é uma política suja pronunciada, praticada pelos ashkenazitas. E aí eu combato, eu sou anti-sionista, professo. Eu declaro abertamente. Então, o fato de eu ser anti-sionista não me impede de usar Isaac Isaacson. Mas eu vou ler o livro dele, me baseio muito no livro dele, está todo marcado, e eu discordo quando ele diz alguma coisa que é para, vamos dizer assim, impor aos leitores o pensamento sionista. E eu sei que não é. Aí, agora, não somente Isaac Isaacson, vocês sabem que apareceram algumas pessoas, né? Aqui nós temos um vídeo contra um que usa um pseudônimo, por isso eu vou dizer o nome. Ele usou o pseudônimo Lord Sidef, isso é pseudônimo. Agora apareceu um outro chamado Omnimat. Omni quer dizer todos. E Nimat, eu não sei o que é, porque não é latim. Talvez seja uma palavra tamim, ou qualquer coisa assim, judaica, ao contrário. Agora apareceu um professorzinho para ajudar eles, que é de história. E aí diz para mim o seguinte: olha só, você está se metendo onde não deve. Eu sou professor de história e você faz seus vídeos criticando a história, e quem disse, quer dizer, o Lost Def e o Minimat, que você cometia erros, espalhava fake news e fazia, portanto, teoria da conspiração, estava coberto de razão. Então, temos um terceiro elemento. Não vou fazer o vídeo todo sobre ele, tá bom? O nosso vídeo é sobre os bons judeus. Nós temos aqui no caderno, colocamos aqui, os judeus respeitáveis. Hillel, Gamaliel, Akiva, Yehuda, a palavra Pardes, que significa regras de interpretação, Ismael e os Amorim. Esse é quase cristão. Não viveu na época de Jesus Cristo, mas os amoraitas são completamente... Amoraitas não é o fato. Não sei qual é o nome no plural. Os Amorat. Então, Amoraim é plural. Então, Hillel, rabino judeu, Gamaliel, Akiva, foi um mártir, Yehuda, temos outros, que são judeus, são rabinos, e que compuseram a Mishnah. A Mishnah é o contrário da Torá. Ou seja, se você é religioso, você segue a Torá, que é a Bíblia que nós lemos, traduzida. Em hebraico ela chama Torá. Enquanto que a Mishnah é uma compilação de comentários. Ou seja, são comentaristas, rabinos sábios que comentam. Como é que eu posso confiar? Então, eu devo confiar na Torá ou eu devo confiar na Mishnah? Então, essa questão vai ser tirada a limpo por esse livro. Mas, antes de tudo, não vou citar o nome do professorzinho, porque deu o nome real. Ele foi sincero no sentido dele, ele foi completamente sincero. Primeiro, ao dizer que eu espalho fake news. Segundo, que eu não tenho autoridade para falar sobre história, porque eu não sou professor de história, sou de português. Terceiro, por dizer que eu, no final das contas, toda a minha obra é a teoria da conspiração. Vocês conhecem a minha obra. Mas, não posso falar o nome dele, porque não me autorizou, e ele pode me processar por causa disso. Mas é um professorzinho, de terceira categoria. E olha só, o primeiro comentário deles é assim: primeiro, seu erro é dizer que a história oficial traz notícias falsas. Nós, historiadores, não aceitamos a história como notícia, porque a história é uma ciência. Aí ele entrou no meu campo. Porque ele é historiador, eu sou professor de português. Ele disse que a história não pode ser chamada de notícia. Eu aí peguei, essa foi a primeira besteira dele, fez duas. A segunda foi: não sei como o seu canal apareceu no meu vídeo. Ora,
Ele é o que? Demente? Vocês sabem o trabalho que é para achar um vídeo do professor Marlanf no YouTube, não sabem? Como é que vocês vão encontrar um vídeo meu no YouTube? Vocês têm um trabalho desgraçado. Para entrar no YouTube, procurar um vídeo meu. Canal do professor Marlanf, vocês têm que entrar lá. Ou Guia dos Perplexos, e aí vão encontrar o meu canal. Aí ele disse, não sei como esse canal veio parar no meu feed. Então ele é demente. Ele fez e não sabe. Ou então o Lost Death e o Omena Mat fizeram com que um vídeo meu fosse parar nas mãos deles. Exatamente o livro que diz, esse canal espalha fake news. Coincidência, não é? Essa foi a primeira besteira dele. Então você, professorzinho, é um demente. Porque para baixar um vídeo meu, você tem que ir diretamente ao YouTube e vai ter trabalho para encontrar o vídeo que você quer. E você diz, não sei como foi parar. Não passe de mágica, né? Não, eu sou mago, mas não faço isso. Mesmo que eu soubesse fazer, eu não faria. Essa é a primeira besteira dele. A segunda é dizer que nós, historiadores, não aceitamos a palavra notícia para um capítulo da história. A história é uma ciência. Muito bem, agora ele entrou no meu, ele botou o pé na armadilha. Macaco velho não bota a mão em cumbuca. Então o que é que eu fiz? Aqui nós temos um dos dicionários mais respeitáveis do mundo. Em língua portuguesa é o chamado Aurélio, dicionário Aurélio, professor Aurélio. Então aqui nós temos a palavra notícia. Vou ler para vocês. Então o Aurélio tem a palavra notícia e eu vou ler para vocês o que é que está escrito no Aurélio. Ó, pequeno dicionário da língua portuguesa, mais de 1000 anos de legislação brasileira. Pequeno dicionário brasileiro. Então nós sabemos que é de Aurélio Buarque de Holanda. Professor Aurélio Buarque de Holanda. Vamos ver se aqui tem essa... Tem. Está aqui, ó. Eu não estou demarcando com o dedo aqui, porque eu já contei a palavra. Ó. Pequeno Dicionário da Língua Portuguesa, 11ª edição, Aurélio Buarque de Holanda Ferreira. Com a assistência de José Batista da Luz e revista aumentada por inúmeros especialistas. Aqui está, portanto, o pai dos burros, viu, meu amigozinho? E você diz que notícia em história não se aplica. Pois sabe o que é que o professor Aurélio Buarque de Holanda, doutor, pós-doutor, vamos ver o que ele diz que é notícia? Vamos aqui. Nós e nosso... É na próxima página. Eu disse que há certas notícias na história geral, que são fake. E aí, aqui eu tenho a palavra notícia. Na página 852 do Aurélio, eu encontro aqui a palavra notícia. E o primeiro sentido é notícia, informação, conhecimento. Então, seu jumento, a história não é informação? A história não é conhecimento? Você diz que um historiador não pode usar a palavra conhecimento para história. Ora, mas a língua portuguesa usa a palavra notícia para qualquer tipo de informação ou conhecimento. Eu tenho informação? É uma notícia. Eu tenho conhecimento e escrevo e mando para alguém? É uma notícia. Então você é um jumento, é um burro. Mas eu não fiquei só no Aurélio, não. Vou botar ele aqui de lado. Eu peguei outro. Super dicionário do Celso Pedro Luft. Hoje é a maior autoridade. Ultrapassou o doutor Aurélio Buarque de Holanda. Ele é maior. Então eu peguei o super dicionário dele. E peguei a palavra notícia também. Tá marcado aqui. Tirei a marca. Viu, seu animal? Agora você botou a mão em cumbuca. Agora você entrou na minha seara, na minha praia. Vamos ver o que é que o doutor Celso Pedro Luft diz? Notícia. Vamos lá então? Nórico. Notícia.
conhecimento, informação, apontamentos, exposição de um fato. Ah, que maravilha! Eu tenho que rir. A história não é exposição de fatos, a história não é informação, não é conhecimento. Sua mula, agora você meteu manque com boca, porque você entrou na minha seara. Isso é Celso Pedro Luft, também pós-doutor. Vou deixar aberto também por via das dúvidas. Olha como você é ignorante. Me censurou porque disse que eu usei a palavra notícia. Há vários livros didáticos que dão notícias falsas. E aí, na Revolução Francesa, eu vou denunciar essas notícias falsas. Mas nós, historiadores, você é um bosta em história. Não usamos a palavra notícia. Eu tenho um excelente colega professor de história que se chama professor Everaldo Atanásio. Este é um excelente professor de história. É meu amigo pessoal. Esse é um professor. Você é um merda. Então vamos ver aqui. É um dicionário popularizado. Foi distribuído de graça pela editora Globo em fascículos. Quem comprava o jornal Globo ganhava um fascículo. Por isso você tem esse formato aqui, ó. No final ganhamos uma capa e nessa capa então temos os fascículos. Mas é menos importante do que os outros dois. Mas vamos ver aqui a palavra notícia também. Vamos lá? Notação é notícia, conhecimento, informação, apontamento, exposição de um fato. Anúncio, memória, biografias. 3 dicionários de língua portuguesa, pai dos burros. Eu me considero obrigado a ver e fui verificar se eu errei, para saber se eu disse uma tolice. E aí eu estou coberto de razão. 3 dicionários. Aquele ali é popularizado pela Globo. Esse não, Dr. Celso Pedro Luft. Mas o conceito é o mesmo. Vou fechar, tá? O conceito é o mesmo. E o Dr. Aurélio Buarque de Holanda, que no meu tempo de professor era a maior autoridade no assunto. Agora também vou fechar. Então, qualquer exposição, qualquer informação, qualquer conhecimento que se dê a público, qualquer notícia é uma história. Pode ser chamado também de narrativa. Pronto. Eu escolhi a palavra notícia. E ele disse que eu não posso usar a palavra notícia. Censurou. Estou censurado pelo professorzinho de merda. Não posso usar a palavra notícia quando me refiro aos capítulos da história. Bom, mais um sionista. Então nós já temos 3 inimigos. Mas vamos deixar eles de lado. Então Lost Death é pseudônimo. Depois nós temos o Omnominat, que até desmarquei. Não tem problema, agora já mostrei a vocês. Omnominat, que é omni, em latim é tudo. E nimate não é latim. Ele fez uma mistura de 2 coisas. Não sei se é em hebraico tamim, ao contrário, ou qualquer outra coisa. Mas é pseudônimo, então estou podendo dizer. Agora, o nome desse professorzinho de bosta, não vou dizer porque ele pode me processar. Porque eu não posso dizer o nome dele, porque ele não é uma figura pública. Eu posso falar que o presidente da República é Jair Messias Bolsonaro. Eu posso falar que o presidente eleito pelo povo, se vai tomar posse ou não é outro problema, é Luiz Inácio Lula da Silva, que José Sarney foi vice-presidente da República, que tornou-se presidente por causa da morte do presidente, que foi que foi morto, agora não vem à mente o nome dele, né? Ele teve uma doença e morreu, e ele era vice e assumiu. Eu posso falar das figuras públicas. Silvio Santos, ele disse na televisão da SCP, eu sou o mais rico do Brasil. Eu posso dizer isso porque ele é uma figura pública. Posso até mostrar o retrato dele. A figura pública não tem direito à privacidade. Mas você, seu bosta, tem. Por isso não vou dizer seu nome. Vou só dizer que você é uma besta quadrada. E vamos ao nosso vídeo. Então, a guerra, viu? É uma guerra. O sionismo não vai me perdoar. Agora começou a me perseguir. Entrou no meu Face, tentaram invadir o meu Face, foram bloqueados pelo sistema. Tentaram entrar
na minha conta bancária, o sistema denunciou meu cartão. O sistema bloqueou a compra e disse: há um cartão antigo seu, com o número tal, 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 final tal, 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 que foi usado para fazer uma compra. Então, copiaram o cartão meu, né? E assim eles estão tentando me azucrinar a paciência. Não vão conseguir. Porque essa guerra sustenta 62, 63 anos. E vou continuar. Você vai ter que engolir o sapo, companheiro. Porque eu tenho bala na agulha. Eu sei história e eu tenho um professor mesmo de história que chama-se Everaldo Atanásio. Esse é professor. Mas o nosso tema, vamos a ele. Agradecendo os likes, agradecendo aqueles que a gente aceitam os nossos vídeos que são artesanais e assistem e nos mandam parabéns. Então, o nosso assunto hoje é mostrar grandes judeus que ainda não eram sionistas. O sionismo nasceu com eles. Ou seja, Hillel é um dos grandes responsáveis pelo sionismo, pela Mishnah, não pelo sionismo. A Mishnah não é ainda o sionismo, é o início. A Mishnah é o primeiro passo do Talmud, e o Talmud é a antibíblia. Depois nós temos aqui o contrário dele, que é o Rabi Ismael, que fundou o grupo dos Amoraim, que são completamente contrários a Mishnah. Ele considera isso aqui absurdo. Nós não podemos usar o Talmud, diz ele. E para isso ele fundou um grupo, assim como os escribas criaram o Talmud, ele criou os Amoraim, que não usam o Talmud e divulgam, como eu, são judeus anti-sionistas. Sabia? São judeus anti-sionistas. Por quê? Porque são semitas. E eles perceberam que muitos desses aqui foram enganados. Mas o que nós falamos é Gamaliel. No vídeo passado nós mostramos no livro dos Atos, na Bíblia, que São Paulo de Tarso, no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, diz: eu sou fariseu, filho de fariseu, educado aos pés de Gamaliel, discípulo de Hillel, zeloso como nenhum outro dos meus contemporâneos. Fariseu era candidato a escriba. E os escribas é exatamente a ordem semi-secreta fundada por Esdras. Paulo de Tarso pertencia a ela. Ele disse claramente no capítulo 22 do livro dos Atos dos Apóstolos. Pode ser sua Bíblia. Mas no capítulo 5, ele diz: discípulo de Gamaliel, criado aos pés de Gamaliel. Quem foi Gamaliel? Protetor dos cristãos. Lemos para vocês, não vamos comentar muita coisa, para não nos repetirmos, né? Libertou os apóstolos que tinham sido presos para serem decapitados e aceitou que eles fossem chicoteados, depois mandados embora. Mas os apóstolos continuaram pregando. E quantas vezes ele teve que defendê-los? Terminou acontecendo o inevitável, que eu já li para vocês também. O que é que aconteceu? Não iam deixar de graça o que ele fez, né? Então, o que é que fizeram com ele? Ele estava lá pelo ano de 33, 34, né? Quando isso aconteceu. E ele foi até o ano 90. A referência a respeito da ordenação de Rabi Eleazar como diretor do colégio, ou seja, chefe do Sinédrio, está relacionada com a ocasião mais séria e importante, na qual, em uma sessão especial em Yavne, a cidade dos sábios, era distante de Jerusalém, no ano 90 era comum, Rabi Gamaliel foi deposto e o jovem Eleazar ben Azaria foi eleito em seu lugar. Ou seja, terminaram deposendo ele. E colocaram um jovem manipulável. Naquela mesma sessão foi votada uma resolução excluindo todo o folheto sectário e livros heréticos. Então, pelos por quem, na realidade, o cânon havia sido uma entidade aceita por pelo menos 250 anos, uma herança dos dias dos homens da grande sinagoga, com a destruição do segundo templo pelos romanos,
e os perigos inerentes à nova situação, os fariseus fecharam formalmente a Bíblia, garantindo a exclusão permanente daqueles trabalhos que deixariam de distinguir os padrões seguidos. Os escribas tinham cumprido a sua tarefa. Pronto. Matariam Jesus. As escrituras que tinham trazido do cativeiro da Babilônia foram resguardadas contra a tempestade e ventos que estavam prestes a desabar novamente sobre o povo de Deus. Mentira pura! Toda a discussão de Jesus com os escribas e fariseus é porque eles têm a interpretação errada da Bíblia. Mas o professorzinho de merda não é isso que ele quer. O que ele quer não é isso. Então, o que nós queremos é, Rabi Gamaliel pagou caro. Foi destituído, já velho, né? Mas foi destituído do cargo de presidente do Sinédrio e foi colocado num jovem inexperiente em seu lugar para servir de boneco, manipulável. É assim que os sionistas agem. Por isso eu sou anti-sionista. Mas existem vários outros. Não é só Gamaliel. Lembra ali? Ismael e os Amoraim? Pois bem, aqui o livro é totalmente hebraico. Esse livro aqui é a história dos judeus. Essa é uma compilação que eu acho que o primeiro doutor é um judeu pacifista e os dois outros são árabes. Vou dar uma lida aqui para me lembrar, não me lembro. Então aqui nós temos alguma coisa interessante. Para poder fazer a interpretação da Bíblia, não é fácil, então existia dois métodos. Um chamado Peshat, não é Peshato não, Peshat, que é o sentido literal, e o outro chamado Remes. E desde Moisés, que a interpretação da Bíblia era feita segundo essas duas regras de interpretação. É assim que se chama. Peshat e Remes. E não se saía daí. Esdras inventou mais duas. E aqui eles dizem isso tranquilamente. Que podiam fazer com que ele explicasse a Bíblia como ele quisesse. E criou a Cabala judaica. O grande problema, os escribas e os Targumim. O Targum vai ser uma cópia de acordo com a mentalidade do escriba. Já começa a bagunça. Por isso que a Bíblia tem tantas imprecisões. O grande problema com que Esdras se deparou após sua chegada a Jerusalém, depois da libertação dos judeus por Ciro, ano 430 a.C., foi o perigo da assimilação. Que nada. Foi que ele tinha o verdadeiro descendente de Davi, que era Zorobabel, e tinha o verdadeiro herdeiro do sumo sacerdócio Sadoquita, que era Josué. E o grande problema dele era, chegou em Jerusalém, quem era o rei? O herdeiro de Davi. Portanto, acabado o cativeiro, o rei Joaquim morreu no cativeiro e nasceu, então, não nasceu um descendente, ele não chegou a casar e não deixou descendentes. Então, escolheu-se entre 15 príncipes, um que era aquele que tinha, isso quem já fez já foi o sogro era a filha de Ciro era casada com Dario. Então Ciro era sogro de Dario, Dario era, como é que se chama? O sogro é parentesco. Então Dario tinha uma filha que casou, Ciro tinha uma filha que casou com Dario. Então, quando Ciro morreu, deixou Dario no trono. E aí o desgraçado Esdras passou a perna em Dario. Apresentou um currículo que é uma maravilha. Não vou ler a vocês agora, já li outras vezes. Então, o maior perigo encontrado por Esdras quando chegou a Jerusalém, depois da libertação do cativeiro, foi que ele encontrou, eu tenho uma apostila, que é um trabalho de acadêmico, portanto, incontestavelmente isento, que vai dizer isto. Feito por um assunto, por um aluno de estudos da religião, né, que
Vou mostrar para vocês. Vou ler exatamente o que ele diz, o que Esdras fez. Aqui ele também diz, mas ele aqui, ó, o maior problema foi o perigo da assimilação, ou seja, as conversões dos judeus a outros deuses e, claro, ao cristianismo. Não, ao cristianismo não, porque ainda não existia. Seria outros deuses. Muito bem. Mas, por isso, Esdras fundou sinagogas fora do exílio da Babilônia, logo depois daquela época, e aí cada sinagoga tinha sua casa de explanação, Bet Hamidrash, ou seja, a Mishnah é chamada os Midrashim, os comentaristas, portanto não é a Bíblia, são comentaristas da Bíblia, aquilo que o intérprete achou que era certo. Se ele errou, então quem segue o Talmud está seguindo um erro. Prefiro Moisés. Com todos os problemas, prefiro a Torá hebraica. E considero aqueles judeus aqui, que foram exatamente aqueles que passaram da Torá hebraica para a Mishnah, considero eles com respeito, porque eles passaram por uma conveniência, mas a de Esdras era outra. Ele tinha medo, porque ele estava agora em Jerusalém. Quando ele estava na Babilônia, Dario, né, que era casado com uma filha de Ciro, aceitou o currículo dele e deu a ele uma autoridade enorme. Agora, eles vão crucificar Jesus Cristo. São os escribas e os fariseus. O Sinédrio é apenas usado. Pilatos é apenas usado. Eu tenho o livro, O Julgamento de Pilatos, escrito por um alemão. Então, vamos mostrar a vocês como é que foi o julgamento de Pilatos. Como foi Pilatos foi pressionado. Então, Esdras funda em Jerusalém os Bet Hamidrash, casas de explanação, escolas para os analfabetos, a fim de que ele possa convencê-los de que a tradição mosaica estava errada. Olha, isso é feito no ano 435, por aí. Quando Jesus chega, está tudo deturpado, está tudo degenerado. Indiscutivelmente, a sinagoga, mais uma vez no exílio babilônico, arregimentou o povo analfabeto, tornou-se em cada vilarejo seu centro vital, e foi a salvadora do judaísmo de Esdras, tá? Quando um século depois de Esdras, 500, terminou o período persa e começou o conflito entre judaísmo e helenismo, Alexandre da Macedônia venceu Dario e tomou conta do mundo, e aí o judeu teve que enfrentar o helenismo, o período helenístico. Então o período persa dá lugar ao período helenístico. O Império Caldeu escraviza os judeus, Ciro Persa o liberta, começa o regime persa. Depois de 100 anos de reinado do descendente de Dario, o período persa termina e começa o período helenístico de Heleno. Os helenos eram naturais da Grécia, eram descendentes de Helen, e aí o helenismo é espalhado por Alexandre da Macedônia. Eles vão ter que enfrentar outro inimigo. Isso tudo antes de Jesus Cristo, viu, minha gente? O serviço religioso deixava de ser realizado aos sábados, que era só para quem sabia ler, e dias festivos, mas passaram a ser nos dias comuns de mercado, segundas e quintas-feiras, para que o camponês que viesse naquele dia à cidade pudesse ir à sinagoga, não só para rezar, mas também para ouvir a leitura e a interpretação da Torá. Em uma palavra, a Mishnah estava assim desconstruindo a obra de Moisés, dos profetas, dos macabeus, Davi, e criando uma nova religião baseada no interesse de ter bens. Esdras sequestrou o tesouro do templo,
e ele passou a mandar no templo. Na verdade, quem devia mandar no templo é o sumo sacerdote. Ele usurpou o sumo sacerdócio. Depois, quando morreu Zorobabel, ele não mandou a família de Davi para outro lugar e eles ficaram pobres, foram destituídos, foram expulsos da Palestina por ele. Assim, quando Maria de Nazaré, que é descendente de Davi, e José, que é descendente de Davi, casam, a Bíblia mostra a lista de descendentes de Davi que vai até Maria e a lista que vai até José. Jesus une as duas casas, porque Maria é descendente de Salomão e José é descendente de Natã, que era o mais velho. Natã era o mais velho, seria o herdeiro legítimo, e Salomão, que o herdeiro legal, foi quem pegou. Jesus identificou os dois. Por isso era chamado filho de Davi. Olha o problema de Esdras. Agora ele está embananado. Agora, apesar de serem pobres, ele está com um homem que unificou as duas casas daqueles que ele empobreceu, expulsou da Palestina, tirou eles da condição de reis e os tornou. Maria de Nazaré morava num casebre como o meu. E quando Jesus nasceu num estábulo. Na verdade, é uma caverna essênia. Essa foi a obra de Esdras, o escriba. Isso dito por eles, hein? Não por mim. Esse fator permitiu a sobrevivência da vida judaica após a destruição do templo, pois naquela época a sinagoga mostrou-se preparada para tomar o seu devido lugar. Agora sim, agora a Torá ia ser destruída, no seu lugar ia ser feito o Talmud, pouco a pouco, de Mishnah em Mishnah. As Mishnayot é o plural de Mishnah, OT é plural, Mishnah é singular, então uma Mishnah, duas Mishnayot vão ser juntas e vão formar uma coleção de, parece que, 70 livros, que são o Talmud, que é uma antibíblia. É mais que provável que, especialmente de acordo com um ponto de vista, os escribas devem ser identificados como sendo os homens da grande sinagoga, dos quais ouvimos falar na Mishnah. De que eles diziam três coisas: seja ponderado no julgamento, aumente o número de discípulos, faça uma cerca em torno da Torá. Que nada, destruir a Torá. Foram os escribas que fundaram escolas, aumentaram o número de discípulos, em particular, seguiram com meticuloso cuidado o método que foi adotado na clássica Assembleia do Povo feita por Esdras. Do povo, coisa nenhuma. A Assembleia dos notáveis, dos ricos e dos mais inteligentes, que é chamada Carral. O povo, é claro que o povo analfabeto não podia. Então você tem que ler com cuidado. Um abracionista tem que ler com cuidado. Posso provar. Por quê? Se você for ver quem estava na Assembleia do Povo, ele vai dizer aqui o nome dos rabis que estavam. Nós vamos ver no final do livro. Aqui nós temos, Moisés Nachmanides e vamos ver os outros, né? Dom Isaac Abravanel, tataravô de Silvio Santos, que é Silvio Abravanel, e outros. Então, todos eles sionistas. Então, são eles os homens da grande sinagoga. Então, Silvio Santos é sionista, se estivesse jovem, deve ter pertencido à grande sinagoga. Agora está com o pé na cova, mas é sionista e usa a estrela de 6 pontas, que é o símbolo da bandeira de Israel. Ou seja, não usam a estrela de 6 pontas, porque existem vários significados dela, mas um deles é: eu sou sionista. Eu tenho a foto de Silvio Santos com a estrela de 6 pontas saindo do banho. Então, uma fonte bem antiga citada no Talmud, Meg 3a, explica o verso dizendo que, primeiramente, liam o texto hebraico, em seguida traduziam para o vernáculo, tomando cuidado para dividir o texto em parte bem distinta. O vernáculo aqui é o grego, porque já estavam dominados por Alexandre da Macedônia. O grego era a língua oficial. Isso se refere, de acordo com o ponto de vista, à compreensão tradicional, isto é, qualquer das leis que ensinava o povo sempre deduzia de uma passagem bíblica
apesar de, às vezes, instituírem o que chamar regulamento, que eles chamaram faz uma cerca em torno da Torá com o fito de salvaguardá-la. De qualquer maneira, para realizar a tarefa, lançaram as bases de uma liturgia, não havia, é só ler, formalizada para permitir ao analfabeto participar do culto religioso e se esforçaram para renascer o conhecimento e o uso da língua hebraica que havia sido esquecida no exílio babilônico. Os analfabetos foram alfabetizados. Esdras fez as casas de educação. Há pouco, acabamos de ler aqui. Como era que era o nome? Bet HaMidrash. Midrash. Midrashim são os escritores da Mishnah. E a Mishnah é um conjunto de Midrash. Agora vamos dar um pulinho aqui. Vamos dar um pulo para ver o que é que Esdras fez com as regras de interpretação. Caiu o marcador, me perdoe. Eu vou ter que apanhar, porque eu não posso deixar desmarcado o que caiu aqui agora. Isso é muito importante. Então, vamos lá. Nos últimos dias do segundo templo, os fariseus estavam em ascensão e suas tendências separatistas eram fortíssimas para a luta contra Roma, assim também com o crescimento da seita cristã. Já estamos no cristianismo. O próprio farisaísmo, além do mais, havia se afastado da antiga dinastia dos Asmoneus, que eram descendentes legítimos do trono, já que os descendentes de Davi foram empobrecidos. Então, os Asmoneus tomaram o lugar porque venceram, libertaram os judeus do domínio da Síria. Os fariseus temiam que aquele caminho conduziria à assimilação. Muito bem. Agora, vamos lá. A Mishnah, não vou ler agora. Vamos ler a questão das regras de interpretação, porque o tempo está acabando. Já são 42 minutos. Regras de explanação. Regras de explanação. É aqui que Esdras faz o estrago. Já delineamos o desenvolvimento da exposição bíblica através do exílio babilônico, da obra de Esdras e dos escribas e da codificação da lei oral sob a forma da Mishnah. Começou o estrago. Ele aqui confessa claramente. Já delineamos anteriormente o desenvolvimento da exposição bíblica alterada através do exílio babilônico. Neste longo período, de 700 anos desde Esdras até a compilação da Mishnah, feita por Rabi Yehuda, ele aparece aqui, ó, Rabi Yehuda. Então ele foi um dos tolos que ajudou sem saber o que estava fazendo, não tinha culpa. No início do século III, surgiram não somente muitas contribuições de estudiosos, como também diversas maneiras de encarar esse tema. Gradualmente, as explanações dividiram-se em Midrash Halachá e Midrash Haganá. Todas foram englobadas por um nome só chamado Mishnah. O ventilador está querendo tirar o marcador, mas esse marcador não pode sair daqui não. Bom, a mesma explicação dada a respeito da serpente abrasadora. A esse respeito, admite-se que o próprio Peshá pretende nos induzir a outro significado, em contraposição a uma quarta atitude para a compreensão da Escritura, que sustenta audaciosamente que o Peshat deve ser completamente abandonado, ou seja, a interpretação mosaica. Caiu um outro marcador. Agora, esse não vou encontrar o não está. Ou seja, o sentido literal deverá ser totalmente abandonado, enquanto que Jesus disse que temos de começar por ele. Não se pode fugir dele. A partir dele, aqui surge, ele diz, ó, a quarta atitude dos fariseus e escribas, que audaciosamente diz que a Peshat, que é como Moisés deixou,
e como Jesus vai fazer, deve abandonar completamente a Peshat. Em outras palavras, o texto diz uma coisa, o intérprete diz outra. Este é um conhecimento alegórico referido em hebraico pela palavra sod, que significa o segredo. Os fariseus vão estabelecer então o sod. Não existia. É só Peshat e Remes, não se esquece. Agora ele introduz sod, ou seja, um segredo. Só os iniciados sabiam. Mas não vai ficar aí. Não vai ficar aí. Os escribas eram da opinião de que a forma externa do Cântico dos Cantos é simplesmente uma roupagem cobrindo o sentido profundo escondido. É verdade. É o amor de Javé pela humanidade. O amor de Jesus pela humanidade. E Léo foi o primeiro que compilou uma lista de regras, que aprendeu de seus mestres Shemai e Abitalion. Essas regras desenvolveram-se a tal ponto que seu emprego pareceu às vezes tornar-se artificial. Quer que eu releia? Essas regras desenvolveram-se a tal ponto que seu emprego pareceu às vezes tornar-se artificial. Artifício significa faço uma arte. Ora, uma arte não é ciência. Ciência não é arte. Arte não é ciência. Então a Mishnah é a arte de traduzir a Bíblia adulterando o seu sentido. Aqui está dito claramente. Aqui eu não preciso interpretar. Quem souber português, está claro. Mas eu quero outra coisa. Foi o grande Rabi Akiva, está aqui, o Akiva, que no segundo século, no ano 200, empregou esse método, ou seja, abandona completamente a Peshat, até chegar a um ponto de vista de que nada no texto, mesmo aquilo que parecia ser a coisa mais insignificante, está despido do seu sentido especial. Logo, tudo deve ser reinterpretado. Todas as palavras ou letras aparentemente supérfluas, mas, contra Akiva, Rabi Ismael, está aqui, é ele que vai ser o grande pilar. Contra Rabi Akiva, que é um grande homem, levanta-se Rabi Ismael. Agora encontrei o lugar. Onde está? Um Beleshon Bnei Adam, que diz, a Torá fala na linguagem dos homens, isto é, usa formas e figuras e outros artifícios, ou seja, artifícios, faz arte, não tem ciência. A Bíblia não pode ser interpretada cientificamente, tem que ser inspiração por inspiração. Então, Rabi Ismael, olha aqui, é ele que vai dizer, está todo mundo errado. Ele vai ser o precursor do cristianismo. Para mim é o mais importante. A Torá foi escrita por homens, portanto está cheia de artifícios da linguagem comum do ser humano. Portanto, não se deve tirar dela deduções legais. Característica da diferença entre Akiva e Ismael é, por exemplo, o fato de Akiva ter deduzido de uma letra Val que uma filha casada não interessa. Mas Rabi Ismael diz positivamente na cara de Akiva, dizendo: Akiva, você é excessivamente midrástico. Ou seja, você coloca o comentário acima do texto. Isto é, você diz para a Escritura, cale-se enquanto eu falo. Está Sifrá sobre Levítico 13:47 no Talmud. Isso é tirado do Talmud. Olha, é muita coragem, hein? Porque Akiva tinha um respeito enorme. Ele é um nome fantástico. Até Jesus o respeitava. E ele chega e diz: Akiva, você está levando o comentário, a Midrash, acima da palavra de Deus.
Mas o Midrash é o raciocínio humano, é o intelecto. E aí o que é que você faz? Você diz para a Escritura: cale-se, porque agora eu vou falar. Enquanto eu estiver comentando, continua o texto, a Escritura deve ficar calada. Isso é, você não permite que a Escritura diga o que ela quer dizer. Gente, esse homem foi fantástico. Então, cuidado que há judeus e judeus. Os discípulos de Ismael mantiveram-se firmes em seus pontos de vista. E foi dessa escola chamada de Rabi Ismael que surgiram os primeiros comentários midrashos da Torá, a saber, a Meshilta, que é diferente da Mishnah. A Meshilta, sobre o livro do Êxodo, e a Sifré, sobre os números, e o Deuteronômio. Ou seja, não aceitaram a Mishnah. No lugar da Torá, eles fizeram a Meshilta, ou Mequilta, com CH, sobre o Êxodo, e a Sifré, sobre o número do Deuteronômio. Não aceitaram o que estava na Mishnah. Foi também devido à influência dele que os posteriores mestres babilônicos, os Amoraim, estabeleceram o princípio: nada pode sobrepor-se ao sentido pechat, direto e primário do texto. Shabat 63. Está no Talmud. Por quê? Porque, vamos comparar agora, qual era a ideia de Esdras? Vamos aqui ver se eu acho. Eu fiz aqui uma marcação. Está aqui. Essa eu não vou perder. Olha só. Porque os sábios começaram a fazer uma diferença entre aqueles midrashim, que é por lado de midrash, comentário, que se relacionavam com as partes legais da Torá, que eles chamavam midrash halachá, e os comentários que tratavam das narrativas bíblicas, né? Ou seja, notícias, viu, ô idiota? Que surge do texto da Escritura, chamado Midrash Haggadah. Toda essa literatura midrásica surge inteiramente do texto da Escritura, a partir de Peshat, a qual costumava servir uma espécie de comentário sistemático e sucessivo, verso por verso. Agora, o elemento essencial característico na Mishnah, vamos ver agora o que é a Mishnah e por que a gente não aceita. Por que é que Ismael não aceitava? O elemento essencial característico da Mishnah é a sua aceitação e consideração da tradição, da interpretação dos rabinos, simplesmente mencionado como Kabbalah, tradição antiga aceita, e às vezes como Halachá le Moshe Sinai, a lei entrega a Moisés no Sinai. Mentira! A Kabbalah não foi entregue a Moisés, Abraão trouxe o dos caldeus. Posso provar isto, viu? Shimon ben Halevi vai dizer isso. É um rabino. Vai dizer, a Kabbalah foi trazida de Ur dos caldeus por Abraão. E aqui ele diz, se contradizem. Porque Shimon Halevi é também talmudista. Mas ele diz que a corrente dele aceita que a Kabbalah foi trazida de Ur dos caldeus por Abraão. E aqui ele diz que, segundo Esdras, deve-se aceitar que a Mishnah foi dada a Moisés no Sinai, juntamente com a Torá Shebal Pé. Ou seja, Javé deu a Moisés duas Bíblias. Uma chamada Shebal Pé, que foi dada, que é a lei escrita, que nós temos como divina, apesar de ter erros, que foram feitos de propósito, né? E a Halachá le Moshe Sinai, que é a lei oral. Mas, diz aqui, Sanedrim 2:3, aplica-se maior rigor à observância da palavra dos escribas, isso é, da Kabbalah, do que a observância das palavras da Torá escrita. Isso é um absurdo. É contra isso que Rabi Ismael vai se rebelar. Ismael diz exatamente o contrário. Lembram? Aplica-se maior rigor à observância da palavra da Escritura, dos escribas, ou seja, os escribas têm mais autoridade, ou seja, a tradição oral, a Kabbalah, do que a observância das palavras da Torá escrita.
Ismael vai dizer o contrário. O que é que Ismael vai dizer? Vou ver se eu consigo pegar aqui, mas é exatamente o oposto. Deixa eu marcar. Esta assertiva aparentemente audaciosa dá a entender, não, diz claramente, que a lei oral, a Cabalá, reivindica, por um lado, a mesma autoridade e continuidade que a lei escrita, e, por outro lado, serve como sua interpretação fiel e complemento essencial. Ou seja, para saber entender a Bíblia, é preciso saber a Cabalá e ler a Torá. Eu concordo. As duas se completam. Agora, o problema aqui é o seguinte: dizer que a Cabalá está acima da Torá, não concordo. O Rabi Ismael fez uma revolução por causa disso. Entenderam? É um rolo para vocês, mas vou ter que parar. Vai fazer uma hora. Então, aplica-se maior rigor à observância da palavra da Escritura, dos escribas, do que a observância das palavras. Isto é, a lei oral, Cabalá, reivindica a mesma autoridade, não, maior. Aplica-se maior rigor à observância da palavra dos escribas, isso é, da Cabalá, do que das palavras da Torá escrita. Contra isso, Rabi Ismael vai se insubordinar e vai dizer: ai meu Deus do céu. Onde é que está marcado Ismael? Se eu não encontrar, já não tenho muito tempo. Fica para ficar para a próxima. Ismael vai se rebelar e vai dizer que não é assim. Aqui. Ismael disse acusando Akiva: você é excessivamente midrástico. Você diz para a Escritura: cale-se enquanto eu comento. É o contrário de lá. Akiva está fazendo exatamente o que a Mishnah diz. A Escritura, ou seja, a Bíblia que nós lemos, tem menor autoridade que a Cabalá, que é o segredo que os judeus querem guardar, mas que não tem segredo nenhum. Quando Deus quer, revela quem Ele quer. Isso é, você não permite que a própria Escritura diga o que ela quer dizer. E os discípulos de Ismael mantiveram firmes em seus pontos de vista, e foi dessa escola chamada do Rabi Ismael que surgiram os primeiros comentários midráshicos da Torá diferentes. A Meshilta sobre o livro do Êxodo e a Sifré sobre os números do Deuteronômio. Não aceitaram a Mishnah. Começava a rebelião. Agora, seu idiota, que diz que eu estou fazendo teoria da conspiração, você vê aqui o livro. Ó. Quer fotografar? Pare, tire a fotografia, compre e leia. Agora, dizer que eu estou falando fake news, eu li. Está aqui, ó. Biblioteca Judaica Popular, Bernard Casper, Introdução ao Comentário Judaico da Bíblia, Editora Bíblios. Li, mostrei, está aqui. Não espalhe fake news, não dou opiniões. Eu mato a cobra e mostro o pau. Então, eu tenho autoridade para, então, de dizer, de me injuriar e de me caluniar. Tá? É assim o meu trabalho. Por isso eu disse, para nós a Mishnah não serve. O Talmud para nós é antibíblia. Por quê? Porque ele é o comentário da inteligência humana. Enquanto que a Bíblia Sagrada, né, a Torá escrita, que não é completa, é apenas o Pentateuco. A Bíblia escrita completa é Bereshit, é a mistura dos livros principais. Né? Então agora não me lembro como é que é. Mas eles dão o nome da Bíblia completa, né? E a Torá é a mais importante, que é de Moisés. Né? Então, já começou a insubordinação, já começou a briga entre eles. Pronto, 59 minutos, vamos parar aqui, para vocês verem então agora. Estou mostrando os livros, seu canalha. Tá vendo? Está aqui o que é a Mishnah, você conhece? Está aqui o livro que eu vou ler devagarzinho para mostrar o que é que os Ashkenazi fazem, como eles contam a história. Está aqui o livro de um que aparentemente Moshe Menuhin é judeu pacifista, é um partido, e Dr. Norton Mevinsky é americano, e Dr. Nathan Winstock é palestino.
então, estudos, a Liga de Estudos Árabes, mostrando que judaísmo versus sionismo. Eu apoio o judaísmo, eu respeito o judaísmo. Um judeu pode ser judeu, não acreditar em Jesus, tem meu respeito. Agora, o sionismo, não, eu sou antisionista. Aqui está a transição do judaísmo para o sionismo. Por isso é importante. E a gente tenha paciência. Mas eu estou fazendo o que é preciso para que vocês entendam quando a gente ler esse livro aqui e comentar. Esse livro é sionista. E eu estou mostrando a vocês como houve a transição através da falsificação. Contra quem foi que se subordinou? Rabi Ismael ben Azaria. Ben é filho. Que fundou os Amoraim e a sua escola não aceitava a Mishnah. Ou seja, não aceitava o Talmud. Ele fazia seus comentários. Mas os comentários dele não são a Mishnah. Não aceita. Tem nomes apropriados. Ficamos aqui para vocês verem que chegamos até ao sionismo com muito trabalho dentro do judaísmo. Ou seja, houve muita discussão dentro do judaísmo. Não foi fácil. João Batista e Jesus foram apenas mais dois. Mas já havia muitos entre eles que não aceitavam o que Esdras fez. Peshat e Remes eram as duas regras utilizadas desde Moisés. Esdras botou Darash, que é subjetiva, vai dizer ali, e Sode, que diz, só o iniciado sabe o significado da Escritura. Só ele tem o Espírito de Deus que diz a ele qual é o significado verdadeiro. Ora, isso coloca a Escritura na mão dele. Isso coloca a Bíblia na mão dele. A interpretação só a dele está certa. Só a interpretação dos Escritos está certa. Jesus Cristo vai dizer, ai de vós, escribas dos fariseus, que fazeis um só prosélito caminhando 1 quilômetro para isso, e depois que o conquistais, tornar merecedor do fogo do inferno 10 vezes mais do que vós. Ficamos aqui. Deixem um comentário, tenham paciência, porque eu estou mostrando a luta que eu estou travando, mas que está acontecendo dentro do judaísmo. Agora o professor Marlanf está dentro dessa briga. Mas é preciso que vocês compreendam que essa briga começou entre eles. Passar da tradição mosaica, da Sadoquita, da tradução da família dos Asmoneus, para a autoridade do Sinédrio, dos escribas, foi uma tarefa difícil, porque havia muitos professores Marlanf por lá. E o principal chamava-se Ismael ben... esqueci o nome agora do pai dele. Então, mas é o Rabi Ismael, quem vai ser o principal opositor. Depois vai ver João Batista, depois vai ver Jesus Cristo, e aí o cristianismo vai criar para eles um problema danado. Eles odeiam os cristãos. Tá? Até o próximo. Tenham paciência. Temos que compreender para poder não deixar margem para esses falsos profetas dizerem que nós estamos falando fake news e dando opiniões. Mostrei livro, literatura, ó. Tá tudo aqui. Aqui. E ainda vou detalhar. Vocês vão ter que ter paciência. Esse foi Gamaliel. Agora vou ter que clamar Hilel, Akiva, Ismael. Já disse. Sobre Ismael já falei. É ele o principal opositor. Até a próxima.